Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo. E hoje eu quero falar com vocês do capítulo de Deuteronômio 18. Nesse capítulo a gente vai falar um pouco sobre dependência, tá? Sobre quanto é importante a dependência, nós entendermos que somos dependentes de Deus. Não somos dependentes de nós mesmos ou de qualquer outra pessoa, e sim de Deus. É importante a gente entender isso e lembrar sempre disso. E quero falar com você também a respeito do cuidado que nós devemos ter quando nós nos permitimos ouvir outras coisas, né? Nós entendemos que devemos seguir a Deus, mas por ter amizade, um convívio com alguém, nós nos deixamos levar por, é só hoje, vamos lá, só hoje. Não, isso aqui você não precisa de Deus para fazer, você faz sozinho, você resolve aqui, Deus não vai se importar, Deus é legal, Deus é bacana, Deus não vai ligar para isso. E aí a gente acaba se deixando levar e pecando, né? Pecando porque na palavra diz que a gente não deve adorar a nada nem ninguém a não ser a Deus. Então é sobre isso que a gente quer conversar com vocês hoje. E só deixar claro para vocês, eu sempre falo isso, acho que é importante de vez em quando lembrar. Aqui é a reflexão de um homem simples, de um homem comum. Não sou teólogo, não sou especialista, não sou professor, não sou padre, não sou pastor. Sou apenas uma pessoa, um homem comum, que lê a Bíblia, que procura refletir aquilo que a Bíblia fala, né, em cada capítulo que se segue, e que procura colocar em prática aquilo que a Bíblia me ensina. De forma inteligente, de forma moderada, eu procuro colocar em prática aquilo que a Bíblia me ensina, e a minha intenção é realmente aplicar e, se possível, incentivar que você também leia a Bíblia. E não necessariamente ser o que eu estou falando, pelo contrário, quero que você leia a Bíblia lá, você também se sensibilize, que você também entenda a Bíblia e que procure naturalmente seguir os ensinamentos que ela nos dá. Legal? Esclarecido isso daí, vamos lá para o contexto. Bom, nesse capítulo, Deus está falando com relação aos levitas, né? A dependência que os levitas devem ter. Você sabe que quando o povo chega na terra prometida, cada um recebeu uma terra, cada um recebeu um pedaço, todas as tribos, né? A não ser a tribo dos levitas. Por quê? A tribo dos levitas é aquela tribo que ficou designada a cuidar das coisas de Deus, certo? Ou seja, então eles não trabalhariam, eles não fariam nada a não ser cuidar das coisas de Deus. E por isso, Deus disse o que? Olha, e aí por conta disso, todas as tribos terão que dar uma parte daquilo que consegue, que ganham, para que os levitas vivam com dignidade, que possam se alimentar bem, para que possam se vestir, enfim, para que possam subsistir com dignidade. É muito importante isso, né? É importante que isso seja esclarecido, porque Deus exigia que os levitas se dedicassem em tempo integral àquela atividade, a atividade de cuidar das coisas de Deus. Portanto, nada mais justo, assim como Deus é muito justo, Ele é justo mesmo, que eles fossem, né, entre aspas, sustentados por toda aquela comunidade que, de certa forma, também utilizava os serviços deles, os serviços dos levitas, certo? Então, as coisas que seriam entregues para Deus, uma parte dessas coisas eram designadas aos levitas para que eles pudessem subsistir com dignidade, certo? A outra coisa que esse capítulo fala, muito marcante, é a questão de não idolatrar nada a não ser Deus, né? Deus está explicando que quando eles tomarem posse dessa terra, lá terão povos, algumas pessoas que adoram a Deus, adoram práticas que são reprovadas por Deus, né? E quando a gente pensa nisso hoje em dia, existe uma parte das pessoas que se dizem cristãos, né, que se dizem crentes em Deus, que seguem a palavra, conhecem a palavra, que elas toleram determinadas coisas que não devem ser toleradas, e a palavra diz para não tolerar, certo? Então, assim, Deus está dizendo, para o contexto da época, que não era permitido que se adorasse qualquer tipo de outra coisa, a lua, o sol, enfim,
madeira, pedra, não tem que adorar nada que não seja Deus e principalmente não fazer nada, não fazer nenhum tipo de oferenda, né? de oferta para esse tipo de Deus que não fosse o nosso Deus, né? O Deus da Bíblia, o único Deus soberano que existe. Não ofertar para falsos deuses. E isso é perigoso, e isso hoje em dia a gente acontece, né? Porque assim, eu já fui espírita, e geralmente muita gente que não conhece associa sempre o espiritismo a práticas abomináveis, né? Práticas de magia, e não necessariamente, tá? Existem muitas pessoas boas lá, existem muitas pessoas, aliás, a maioria, que querem sucesso nas suas vidas, que buscam a paz, que buscam bem-estar. A questão é que, infelizmente, assim como eu estava, elas estão sendo enganadas. Elas estão buscando até a Deus, só que de forma errada. Essa é a minha opinião. Porque o tempo todo que eu estive lá, eu nunca pedi mal a ninguém. Eu nunca fiz trabalho para ninguém. Eu nunca sentei na frente de qualquer espírito para pedir. Isso tem muita tranquilidade em falar, para pedir mal a ninguém. Eu sempre pedi, foi evolução minha. A questão é que o espiritismo ele lida muito com o imediatismo, né? As pessoas são muito imediatistas. Então o espiritismo diz para você o seguinte: não, você me dá isso aqui que eu te dou isso aqui rápido. E isso acaba atraindo as pessoas. Eu não estou justificando, estou explicando o que acontece. Porque é assim que geralmente a pessoa é atraída. Você vai, por exemplo, numa igreja, você pega a Bíblia não está não tá te falando, ó, você lê aqui X capítulos que você vai conseguir isso ou vai conseguir aquilo. Não. O que a Bíblia te promete é, se você seguir a minha palavra, você vai ser transformado. Você vai se transformar numa outra pessoa que vai ter outros valores. E, consequentemente, se você realmente seguir, esses valores materiais não vão ter mais valor para você. Não vão ter o mesmo valor que tem hoje. A Bíblia promete a transformação. Seguir a palavra de Deus. É o que eu entendo, pelo menos até agora. E as outras religiões, eu estou falando mais da religião espírita, porque é onde eu frequentava e frequentei por muitos anos, você promete-se coisas imediatas, prazer imediato. Não, você me dá isso aqui e eu te dou rápido isso aqui, o bom emprego, eu te dou a boa casa, eu te dou o bom casamento, eu te dou uma viagem, eu te dou o carro. Né? E as pessoas, o ser humano, ele é muito imediatista. Então ele não quer ouvir, por exemplo, um pastor explicar para você que, olha, não adianta você vir aqui e dar todo dia dízimo, ao invés de dar por mês, você dá todo dia, não adianta você fazer isso, que você não vai amanhã ter um baita emprego. Não é por isso que você vai ter um baita emprego, não é por isso que você vai ser bem visto aos olhos de Deus, não é por isso. Tá? Deus fazer ou Deus não fazer é a graça, é Ele que decide. Mas Ele não está aberto a troca com você, não é troca. Ó, Deus, vou rezar aqui 10 Pai Nossos, aí você me dá um bom emprego. Não é isso. Não? Ele nunca se coloca assim, Jesus não se colocava assim, e na Bíblia não tem isso. O que a Bíblia te promete é bem-estar. Se você seguir o nosso manual do bom viver, né, que eu sei que eu brinco, que é a Bíblia, você vai ser uma pessoa que vai ter bem-estar, não tem jeito. Porque ainda que você diga, não, Lavo, mas eu vou ter um monte de problema. Ok, porém você vai lidar com os problemas de forma inteligente, com fé. Primeiro que você vai estar com Deus, né, lidando com os problemas com a ajuda de Deus. Então já começa por aí. E segundo que Deus vai fazer o que? Vai te capacitar, vai te dar ideias, vai te dar resiliência, vai te dar... Quando você precisar ser resiliente, Ele vai te dar resiliência. Quando você precisar ser criativo, Ele vai te dar criatividade. Quando você precisar aguardar, Ele vai fazer você aguardar. Quando você precisar agir, Ele vai fazer você agir. Certo? E quando você não tem a companhia de Deus, o que acontece é o quê? Ansiedade demais, precipitação, né? É muita murmuração, violência, ódio, coisas que fazem mal a você. Isso é notório. Claro que a ansiedade faz mal, claro que se precipitar é ruim, claro que ter ódio é ruim. Né? Então, se você segue a palavra de Deus, o que a palavra de Deus promete é o quê? É você se tornar uma pessoa mais tranquila, mais calma,
que tenha mais sabedoria para enfrentar os problemas e conviver com as soluções, que eu já te falei várias vezes aqui. Às vezes uma solução pode se tornar um problema para uma pessoa ansiosa, uma pessoa precipitada, uma pessoa que tenha ódio no coração, uma pessoa inconsequente, entendeu? Então, a presença de Deus, a palavra de Deus, ela transforma você num ser humano melhor. Simples assim. Parece muito complicado, mas não, é simples. E essa outra religião, o espiritismo onde eu estava, o que prometia era isso, era imediato. Faça e aconteça, faça e aconteça. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque Deus, ele fala que nós não devemos fazer, e não é para punir a gente, certo? Isso é para proteger a gente. Você vê como é que a palavra de Deus é espetacular. Ele está falando, olha, não se meta com esse tipo de coisa para você se proteger, para você ficar bem, para você não ficar mal, não desenvolver ansiedade, não desenvolver uma pessoa precipitada, uma pessoa imprudente, entendeu? É isso que Deus está falando. E lógico, né? Se você vai avançando, se você for esse tipo de pessoa, ou conhecer pessoas aí que fazem, trabalham com magia, com outras coisas que são pesadas, né? Que a gente sabe que é péssimo, que a gente sabe que é ruim, lógico que a gente sabe que é ruim, né? Mas é para o pessoal entender que não é só isso, porque às vezes você pensa, não, pô, mas isso aqui, Olavo, tudo bem, pô, você não pode ir ali no centro, pô, você está pedindo, pô, você está com Deus também, está pedindo. Não, gente, não pode, entendeu? Mas ali eu não estava fazendo nada demais, Olavo, eu não estava pedindo mal a ninguém, eu estava pedindo, poxa, para Deus me ajudar mesmo, mas não é ali o local. É simples assim, tá? Para a gente não entrar mais, senão o vídeo fica muito longo, mas eu acredito que eu tenha conseguido explicar a você, pelo menos a minha ideia, a minha reflexão. Eu queria saber se você concorda ou não concorda, né? Deixa aí no comentário o que você acha. É por aí, não é por aí? Faz sentido, não faz sentido? Bom, é isso que esse capítulo fala, tá, pessoal? É mais uma orientação, é mais uma maneira de explicar, né? Você observa que nesse capítulo, até agora, nesses 18 capítulos, Deus está orientando como que você vai fazer para assumir. Você vai ter uma posse de uma vitória, você está prestes a tomar uma vitória. É como se você fosse, vou dar um exemplo aqui, tá? Você ganhou uma herança, você está mudando de vida. Olha, aí Deus está te falando assim, ó, cara, você está mudando de vida. Você está saindo dessa vida aqui, está passando para essa. Ó, tô te dando essas orientações aqui, ó, cuidado com isso, evita aquilo ali, ó, procura viver nesse caminho, evita aquele ali. Enfim, não faça isso, faz aquilo, procura se alimentar disso, evita aquele tipo de alimento, justamente para você poder viver bem, para você ser feliz com a vitória. Para aquela vitória, para aquela posse que você está tomando não se tornar um problema, não se tornar um peso, não se tornar uma maldição, certo? Porque se você não cuidar, se você entrar todo atabalhoado, todo maluco, com pessoas te influenciando mal, cara, aquilo ali, ao invés de uma bênção, vai se tornar uma maldição. Entendeu? Então, por isso que deve se tomar realmente esse cuidado. E, sabe, a palavra de Deus, ela é muito sábia. Ela é muito sábia, ela é muito assertiva, muito didática, sabe? Ela é muito detalhada. Se a gente prestar atenção, se a gente buscar realmente conhecimento, a gente vê que é muito simples de seguir. A verdade é essa. Só que a gente coloca problemas, a gente coloca empecilhos, né? A gente está sempre colocando empecilhos. Ah, não, mas aí isso aqui é chato, aquilo ali é chato. É seguir aquilo que a gente confia, né? Se você confia, você realmente confia. Não, confia em Deus, eu acredito em Deus e eu quero seguir a palavra de Deus. Então siga. Errar, você vai errar. Você vai errar. Nós somos pecadores, nós somos oriundos do pecado, não tem jeito, nós vamos errar. Mas se Deus está vendo no teu coração que você quer acertar, mas você errou, mas você quer acertar, não quer errar de novo, Ele vai te ajudar, vai estar com você, e a consequência vai ser o bem-estar. Ser um ser humano que viva bem, e não que tenha um monte de coisas. Ter ou não ter, isso é consequência, é Deus que vai te dizer, mas com certeza bem-estar você vai passar a ter. E viver com bem-estar, né? Não tem coisa que pague você viver com bem-estar. Né? Você viver bem, você viver tranquilo, sem precisar ficar se comparando com um ou com o outro, que é uma coisa também muito ruim, né? Quando você fica se comparando
Ah, o fulano tem, mas eu não tenho. Enfim, é você estar bem com você mesmo. É você se comparar com quem você era, com quem você está se transformando e com quem você acredita que você possa vir a ser. É isso que é o bacana que a palavra de Deus te dá todos os dias. Legal, pessoal? Bom, se você ficou até aqui, eu vou pedir a você que, por favor, não deixe de sair aí do vídeo sem se inscrever no canal, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você possa ser avisado quando nós fizermos novos vídeos. Compartilhe com um amigo, com uma amiga que também gosta desse tipo de conteúdo. Deixe o seu comentário, como eu já pedi no vídeo, tá? Comenta aí o que você achou, o que faz sentido, se não faz, a sua crítica, seu elogio, o seu depoimento, que vai ser muito bem-vindo aqui no nosso canal, tá? E deixe o seu like. Quando você deixa o like, o que acontece? O YouTube, ele entende que esse vídeo é relevante e ele manda esse vídeo para mais pessoas. E aí mais pessoas podem vir para cá e fazer parte da nossa comunidade, ler a Bíblia todos os dias, refletir o que a Bíblia diz e principalmente procurar colocar em prática aquilo que ela nos ensina. Beleza, pessoal? Então é isso. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, pessoal.